A paz do Senhor. Eu vou começar a leitura na Palavra de Deus no Evangelho de João, e o capítulo 15 e o versículo 20, a parte B. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Jesus aqui já deixou escrito, já deixou dito: se perseguem a mim, vão perseguir vocês também. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, o sexto mandamento é não matar. O que está acontecendo nos últimos dias, nos tempos de hoje, algo que muitas pessoas não sabem, e muitas vezes nem o conhecimento tem do que está acontecendo ao redor do nosso planeta, principalmente com os cristãos, com os crentes, com aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus. Porque a mídia não divulga, ou não divulga quase nada do que está acontecendo, da perseguição aos cristãos, da morte aos cristãos. Efésios 6,12, a palavra de Deus diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A Bíblia fala em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Em João capítulo 12, versículo 31, Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás. Então, a perseguição, ela faz parte da vida cristã, da vida de um cristão. Se você, que ainda não sofreu nenhum tipo de perseguição, seja zombaria, seja escárnio, desprezo, rejeição, violência verbal ou até mesmo violência física, glorifique a Deus por isso. Porque muitas pessoas ao redor desse planeta não estão tendo a mesma sorte que você. Muitas pessoas já derramaram o seu sangue por causa da sua fé, por causa de Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje ao redor do planeta estão derramando o seu sangue por causa da sua fé. E muitas pessoas ainda vão derramar o seu sangue para não negar a sua fé, o seu Deus. Aleluia. Em João 16:2, Jesus também falou que eles matam pensando que estão agradando a Deus. Então tem muitos aí fora que estão matando os cristãos porque eles acham, através da sua religião, principalmente o islamismo, que eles estão fazendo algo que Deus quer que eles façam. Matar os cristãos, matar aqueles que professam a sua fé em Cristo. Pessoas essas que perseguem os cristãos, é lógico que elas não têm o Espírito de Jesus em suas vidas. São pessoas que são usadas pelo próprio diabo. Porque Satanás fez isso com Jesus, através dos seus filhos, crucificou a Cristo. Os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, foram mortos. Os discípulos de Jesus também foram mortos por causa de Jesus. Estevão, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago, entre outros, profeta Isaías. Muitos cristãos no tempo de Roma, no tempo do Coliseu, quem conhece a história do Coliseu, muitos cristãos foram mortos, foram jogados às feras, foram mortos às espadas, foram mortos de diversos tipos de mortes terríveis, porque se recusavam a adorar o imperador daquela época. Se negavam a adorar o homem, porque eles eram cristãos verdadeiros, porque eles conheciam a palavra de Deus e sabiam que o primeiro mandamento de Deus, que se encontra em Êxodo, capítulo 20,
é o homem não ter outros deuses diante de Deus. É o homem adorar somente a Deus, somente a Cristo Jesus. Aleluia. E a perseguição também é um dos motivos que faz o cristão abandonar a sua fé, abandonar a Cristo. Porque a perseguição é algo terrível, algo que traz tristeza, traz medo às pessoas. E somente quem é cristão verdadeiro, o cristão que está bem preparado, o cristão que está cheio de Deus, o cristão que tem comunhão com o Pai, esse cristão, ele jamais vai negar a sua fé para salvar a sua vida. Jesus falou em Mateus capítulo 10 e versículo 39: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Mas aquele que preservar a sua vida, perderá. Ou seja, muitos cristãos, infelizmente, negaram a Cristo Jesus para não morrerem, para não perderem suas vidas ou suas casas, ou para não serem presos. Pessoas essas que amaram as suas vidas, e por terem amado suas vidas, elas perderam a salvação. O que Jesus manda para mim e para você é não amarmos nossas vidas. Se preciso for, devemos morrer para defender a nossa fé e a palavra de Deus. Em Atos 21:13, Paulo diz assim: então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em Mateus capítulo 5, versículo 5 e versículo 9, Jesus falou: bem-aventurado os mansos e os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra. A pessoa que não promove a paz, mas que promove a violência e principalmente a perseguição e a morte aos cristãos, são pessoas que não são pacíficas, são pessoas que não são mansas. E por elas não serem mansas nem pacíficas e não promovem a paz e não amam o seu próximo, independente de professar esta fé ou aquela, Jesus disse que essas pessoas não serão consideradas filhas de Deus e muito menos herdarão o reino dos céus. Em Miqueias capítulo 7, versículo 6 diz que os inimigos do homem são os da própria casa. E o próprio Jesus Cristo repetiu essa passagem de Miqueias no Evangelho, em um dos seus evangelhos. Então muitas vezes uma pessoa que se converte diante de numa casa, diante da sua família, uma família grande, muitas vezes essa pessoa que se converteu à fé cristã, aceitou a Cristo em sua vida, muitas vezes ela é perseguida pelos seus próprios familiares. Muitas vezes ela acaba assim se incomodando, se entristecendo com um membro ou mais membros da sua própria família. Foi por isso que Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer espada e não a paz. Porque o filho se levantará contra o pai, a nora contra a sogra, genro contra sogro, filho contra pai, por causa do meu nome. Por causa de muitos desses motivos, pessoas essas, familiares, que não aceitaram e não entendem ao mesmo tempo o que aconteceu na vida dessa pessoa, que a partir da hora que ela aceitou a Cristo, que a sua vida foi mudada. Aleluia. Mas a Bíblia já nos alertava, através de algumas passagens, que o cristão, o verdadeiro cristão nessa terra, ele teria perseguições, aflições, angústias. Em João 16:33, Jesus disse que no mundo, os cristãos, eu e você,
teremos aflições, mas que não é para nós termos medo, porque através de Jesus Cristo nós seremos mais que vencedores. Aleluia. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Paulo falou assim, que viver com Cristo teremos aflições, angústias, perseguição, desprezo. Muitas vezes até numa entrevista de determinado trabalho, podemos correr o risco de não sermos contratados por aquela empresa pelo simples fato de sermos cristãos. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então aqui Pedro falou que a perseguição não é só onde no local onde você mora, aonde a cidade onde você mora, o estado onde você mora, o país onde você mora. Pedro escreveu que a perseguição será por todo o planeta. Efésios capítulo 3, versículo 13, Paulo disse que na tribulação está a tua glória. Aleluia. Porque através da tribulação, da perseguição, de ameaças, é que o verdadeiro cristão, ele vai se fortalecer cada vez mais a sua fé. Cada vez mais ele vai se pegar em Jesus Cristo. Aleluia. Porque é o poder de Deus, um poder sobrenatural que o próprio Deus derrama sobre essa pessoa, para ela ser forte, não negar a sua fé. E mesmo que ela tenha que enfrentar a morte, o próprio Deus vai dar força para que ela muitas vezes nem dor não sinta, como já aconteceu na história que foi comprovado que alguns cristãos, quando foram lançados às fogueiras, nem dor não sentia quando as chamas estavam queimando os seus corpos. Porque Isaías 43 e versículo 2 diz que as chamas não arderão em ti e o fogo não te queimará. Aleluia. Zacarias capítulo 4, versículo 6, Deus disse que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, a religião islâmica, principalmente, uma religião que foi fundada pelo próprio Satanás, ela, de uma certa forma, ela obriga as pessoas a se converterem ao islamismo. Uma pessoa, um membro de uma família de muçulmanos que, se ela chegar a se converter a Cristo, muitas vezes ela é expulsa de casa pelos seus próprios pais, pelos seus próprios irmãos, e ainda corre o risco de ser morta pelos seus próprios familiares. Isso já é uma realidade. A religião islâmica, para quem não conhece a história, ela nasceu através de Ismael, o filho de Abraão. E através de Ismael que surgiu os ismaelitas, hoje, atualmente, os muçulmanos. E os muçulmanos vieram através de Abraão e Sarai, por causa de sua desobediência, por causa que eles fizeram algo que não deviam ter feito. Ou seja, Sara deu a sua escrava Agar para Abraão ter um filho com ela, da onde este filho nasceu e se tornou Ismael, irmão de Isaac, também filho de Abraão. E foi através de Ismael, através deste erro, é que veio os ismaelitas, atualmente hoje os muçulmanos. Os muçulmanos, grande parte deles são pessoas radicais, pessoas que matam, porque o Alcorão ensina eles fazerem isso. Eu tenho o Alcorão, ou o Corão, que é o livro sagrado do Islã, e realmente lá está escrito que todo cristão e judeu é inimigo dos muçulmanos e que eles têm a permissão de Deus para exterminar judeus e cristãos da terra. Mas é um livro que foi escrito por Maomé, na qual Maomé, o falso profeta, que não foi uma pessoa enviada de Deus, uma pessoa que foi simplesmente usada por Satanás
para trazer este engano para a humanidade e destruir a vida de muitos. E outra, a religião islâmica, ou Islã, é a segunda maior religião do mundo, ficando atrás somente através do cristianismo. E essa religião diabólica, ela está crescendo cada vez mais. E isso é um perigo para a fé cristã, para a fé bíblica. Em Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz que o sofrimento aperfeiçoa. Como eu falei antes, o sofrimento nos dá força, nos ajuda e também nos aperfeiçoa a crescer cada vez mais a nossa fé, mais a nossa comunhão com o Pai, com Jesus Cristo. Em Atos capítulo 14, versículo 22 diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Como o Brasil é um estado laico, que temos liberdade religiosa, todos têm direito de expressar a sua religião, independente de crer nisso ou naquilo, em Maomé, Buda, entre outros. Muitos países não têm essa liberdade que o Brasil tem. Mas eu digo para vocês, à luz da palavra de Deus, que esta liberdade que nós temos e alguns outros países têm, estão com os dias contados. Porque Apocalipse 13 fala da maior e última perseguição que virá ainda a essa terra, aos verdadeiros cristãos, aqueles que não vão aceitar adorar a imagem da besta e muito menos vão aceitar a sua marca, porque são pessoas que conhecem a palavra de Deus. Aleluia! Então, elas jamais vão aceitar adorar um homem e aceitar a sua marca. Aleluia! Em Atos 5,39 diz a palavra que se alguém persegue um cristão, na verdade ela não está perseguindo esse cristão, mas na verdade ela está perseguindo o próprio Deus. Então que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, dos perseguidores, que perseguem os cristãos, porque eles não estão perseguindo o cristão, eles estão perseguindo o próprio Jesus, o próprio Deus. Em Atos 9, Jesus falou para Paulo: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava indo a Damasco para perseguir os cristãos, para mandar prender os cristãos e até mandar matar se preciso for. Então ele estava perseguindo o próprio Jesus. Aleluia! Neste mês de junho deste ano, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na cidade de Singapura, ele se encontrou com o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, para eles entrarem em um acordo em relação a ogivas nucleares e a paz. Mas para quem não sabe, esse ditador da Coreia do Norte, ele é uma pessoa anticristã. Ele é mais um dos anticristos de que 1 João capítulo 2, versículo 18 já tinha falado que surgiria nos últimos tempos. E a Coreia do Norte, juntamente com outros países como o México, a China, a Índia e também no Oriente Médio e na Somália, mas a Coreia do Norte é o país mais severo, é o país que mais persegue os cristãos. Se um cristão for pego tendo uma Bíblia dentro da sua casa, no momento ele é preso. Ele é forçado também a trabalhos forçados, em alguns casos ele é morto. Isso já é uma realidade, isso está acontecendo. A Coreia do Norte é o país onde os cristãos que vivem lá atualmente, eles têm que esconder a sua fé. Eles não podem dizer que são cristãos, porque lá a perseguição é muito forte. No México também, você ser cristão no México não é fácil. Na Índia, no Oriente Médio então,
Então assim são muitos países aonde há perseguição, aonde as pessoas usadas por Satanás não toleram o cristianismo, não querem o cristianismo, não querem Jesus Cristo, não querem a Bíblia, não querem Deus, não querem a salvação. Enquanto esses outros países que eu acabei de citar, México, Índia, Somália, são os países mais terríveis, mais difíceis, mais complicados de se viver um cristão, uma pessoa que tem Cristo na vida, uma pessoa que professa a sua fé em Jesus Cristo. E duas coisas. Qual é a causa da perseguição? O que leva o cristão a ser perseguido? Em Mateus 5,10, Jesus Cristo falou: bem-aventurado o que sofre por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Aleluia! Então, muitos cristãos que já morreram por causa da sua fé, que foram perseguidos e mortos, muitos que neste momento estão sendo perseguidos, ameaçados, e muitos que ainda vão morrer por causa da sua fé, segundo a palavra de Deus, Jesus Cristo fala para você: bem-aventurado é aquele que sofre por minha causa, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Outra causa que leva a pessoa, o cristão, a ser perseguido, é porque agora o cristão, ele anda na contramão do mundo. É porque ele se nega a se corromper, a mentir, para agradar o homem, ou adorar o homem, ou adorar outro Deus, que não nega a sua fé, que não nega a Bíblia. Essa também é uma das causas da perseguição, entre outras. Pessoa que não quer abandonar a sua fé, porque sabe do que Jesus fez na sua vida. Aleluia! Então muitas vezes essas são algumas das causas que levam o cristão a ser perseguido. Por exemplo, o muçulmano, a religião islâmica, eles querem que você se converta ao Islã. Então essa é uma das causas que faz um muçulmano perseguir um cristão, é que ele tem que se converter à fé islâmica, abandonar o cristianismo ou qualquer outro tipo de fé. E outra, até um ateu não se escapa da perseguição. O ateu, se não se converter, não aceitar o Deus dessa religião, principalmente os muçulmanos, o islamismo, ele também vai ser perseguido e morto. Então ninguém escapa, seja ateu ou não ateu, cristão ou budista, espírita. Infelizmente. Mas qual deve ser a nossa atitude diante da perseguição? Qual a nossa atitude diante de alguém que nos está perseguindo? Qual a atitude nossa de alguém que está nos ameaçando até nos matar, se nós não nos convertermos a essa religião ou aquela, ou se não abandonarmos a nossa fé, se não abandonarmos a nossa fé? Em Mateus 5,44, Jesus disse para eu e você amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos querem fazer algum mal ou nos desejam fazer algum mal. Em Lucas 23:34, Jesus também nos ensinou a agirmos assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Outra atitude nossa diante da perseguição está lá em Mateus capítulo 10, versículo 32. Jesus disse: aquele que confessar o meu nome perante os homens na terra, eu confessarei o seu nome perante o Pai que está nos céus. Mas aquele que negar o meu nome diante dos homens na terra, eu negarei o seu nome diante do Pai que está nos céus. Então não importa o que aconteça conosco, ou ainda venha acontecer, Jesus quer que eu e você jamais, seja qual for o motivo, jamais devemos negar a nossa fé e o seu nome.
O Salmo 140 é a oração contra nossos inimigos. Em Romanos 8, capítulo 35, Paulo diz assim, olha o que Paulo escreveu, o versículo 35 e o versículo 38 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Para quem conhece a história, o que aconteceu com o apóstolo Paulo ele foi martirizado, ele foi morto, ele foi assassinado por não negar a sua fé, por não negar a Cristo Jesus. E ele nos deixou o exemplo a ser imitado. Então Paulo escreveu, o que vai me separar do amor de Cristo? Nada vai separar, seja a perseguição, seja a morte, seja a espada, seja a tribulação, nada. Porque a nossa luta, ela é espiritual. O espírito que está nessas pessoas que perseguem os cristãos não é o espírito que está em nós, o Espírito Santo, aleluia. Porque o espírito que está nessas pessoas é o espírito do mundo, o espírito de Satanás. Outra atitude nossa diante da perseguição é o que Jesus falou em Mateus 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não importa o que venha acontecer sobre você, sobre a sua vida, não importa o que esteja acontecendo na sua vida neste momento, seja perseguição, morte, divórcio, doença, problema financeiro, não deixe de perseverar. A perseverança faz parte da vida cristã. Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até na hora da morte, quando você acabar sendo morto, martirizado por um anticristão, por não negar a sua fé. Perseverança sempre, por Jesus Cristo vem. Jesus também falou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que ainda viria, antes da sua volta, uma grande tribulação sobre o mundo, e que se Jesus não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Tribulação essa que ainda está por vir, segundo a palavra de Deus. Tribulação, perseguição que agora será mundial, envolverá todo o mundo, e não somente alguns países. Jeremias, capítulo 26 e o versículo 15. Eu falaria diante dos meus perseguidores o que Jeremias falou. Não negarei a minha fé, e não negarei as minhas palavras. E se vocês me matarem, derramarão sangue inocente, e isto servirá de testemunho contra vocês no dia do acerto de contas com Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Agora, eu vou citar alguns versículos, eu vou ler alguns versículos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala em relação aos assassinos de profetas, aos assassinos de cristãos. Romanos capítulo 2, versículo 9. Tribulação e angústia virá para todo homem mau. Miqueias capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que maquinam a iniquidade e planejam o mal. Salmos 34, verso 16. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Salmos 34 e o verso 21. Os que odeiam o justo serão condenados. Mateus 18, versículo 6.
Ai daquele que desejar o mal a um destes pequeninos. Apocalipse 21:8 e 22:15. Os assassinos estarão fora do reino de Deus. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Deus atribulará aos que atribulam o seu povo. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Romanos, capítulo 2, versículo 19. Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Deus será o vingador. Mateus 13, versículo 42. São dignos de morte, morte eterna, lago de fogo, ranger de dentes, os que praticam essas coisas. Salmos 9, verso 17. Os perversos serão jogados no inferno. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Para eles está reservada a negridão das trevas. Apocalipse 16, versículo 6. Deus dará sangue a beber aos assassinos do seu povo. Lucas capítulo 11, versículo 50. Deus vai cobrar todo o sangue derramado de seus profetas desde a fundação do mundo. Hebreus 10, versículo 27. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mateus 13, versículo 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Hebreus 10 e o versículo 31. Horrível coisa é o homem cair nas mãos do Deus vivo.